Hoje nós estamos começando uma nova série. E eu amo quando a gente abre novas estações. Nós estamos abrindo essa série também na chegada da primavera, não é verdade? A gente está relacionando essas estações. A gente vive os momentos, a gente vive essas transições. Obrigada, gente. E Deus é um Deus de tempo e estações. A palavra declara lá em Eclesiastes que há um tempo apropriado, obrigada, minha gente, para todas as coisas debaixo dos céus. Isso significa que a minha vida e a sua, ela vai passar por etapas. Por exemplo, hoje o pastor Wellington está fazendo aniversário. Parabéns! Eu te amo, El. Eu ainda estou gostando mais de você agora que você é pai da glória. Vocês já pensaram nisso, que ele é pai da glória? Pastora Mai está grávida e ele, quando chega assim, venha cá, glória. Tu já pensou, isso é nome de filho de profeta, né? Então, a gente celebra estações, nós celebramos aniversários, mas algumas vezes a gente chora alguns lutos. A gente se despede de alguém que a estação foi concluída e é tão difícil. Às vezes você está celebrando um preparo, 9 meses de um bebê sendo gerado na barriga de uma mãe. Mas às vezes você está aprendendo a lidar com uma coisa nova, como se fosse a primeira vez. E você que achava que já sabia algo, descobre que Deus pode te ensinar muito mais. O casamento passa por estações, aquela estação inicial de uma paixão avassaladora, o frio na barriga. E existem estudos que dizem que essa estação dura uma média de 2 anos. Que se a gente vivesse mais do que 2 anos, essa estação da paixão, que ela é muito mais física do que intelectual e emocional, nosso corpo não suportaria a liberação que acontece tanto de hormônios quanto de adrenalina mesmo, para que essa conexão exista. E passa o tempo da maturidade, onde você aprende a rir dos desafios, das dificuldades. Alguns podem viver estações de dificuldade, de ajuste, de esfriamento. E aí você começa tudo de novo. Uma criança tem estações, tem aquela estação que ela não desgruda da mãe. Eu brincava que quando o Davi nasceu, ele mamava tanto, que na primeira semana eu perdi 10 quilos. E eu dizia que eu não tinha um bebê, eu tinha um piercing de mamilo. Porque ele passava o dia grudado, mamando. E eu dizia, meu Deus, ele nunca vai desgrudar de mim. Talvez eu nunca mais vou dormir uma noite inteira. Ao mesmo tempo, era uma delícia, aquela dor do desgaste com a alegria de ter gerado, olhar para aquela coisinha pequena, totalmente dependente, mas aí a estação mudou. E ele começou a falar. E agora gera mamã, água. Ele parecia um filhote de macaco, pedia banhanha o dia inteiro. E mudou a estação, e depois ele começou a andar, então ele começou a correr, e depois ele começou a andar de bicicleta, skate e tal. E agora de vez em quando ele olha para mim, tchau mãe, eu quero ir brincar com os meus amigos. Peraí, você era aquele que não desgrudava de mim? Mas a estação mudou. Então a nossa vida ela é fundamentada em estações e Deus trabalha no tempo. Deus trabalha com a gente no nosso amadurecimento. Deus trabalha com a gente nos novos começos. De vez em quando você não precisa dar um susto só no inimigo, você precisa dar um susto em você mesmo. Talvez você está tanto tempo vivendo a mesma coisa, do mesmo jeito, achando que é daquela maneira. Meu amor, pare de culpar a vida. E comece a construir o tipo de vida que você quer ter. Ai, mas e se eu mudar de ramo no meu emprego agora? Mude. Mude tudo, só não mude os princípios que são imutáveis. Troque o carro, troque a roupa, troque o cabelo. Mantenha o marido e a esposa. Troque o esporte que você faz ou comece um esporte novo. Entre numa aula de cerâmica, se reinvente, meu amor. Mas não deixe que a vida coloque você no ciclo da rotina sem que você tenha a autoridade que Deus te deu para as estações que Ele confiou em suas mãos. Mude a cor da parede. Comece algo novo, mas uma coisa faça, não pare. Não pare. Não importa a estação que você estiver vivendo, sempre tem algo novo para você fazer. Talvez você é o tipo de pessoa que por muito tempo se isolou, se exponha. Talvez você vive a vida, ciclos repetitivos. Você entra num lugar, você convive, você se fere, você se fecha.
Aí você vai para outro lugar, você convive, você se fere, você se fecha. Você acha que você está mudando porque você mudou de lugar, mas não adianta mudar de lugar se você não mudar de atitude. Comece a se expor à realidade e dizer, olha o que aconteceu. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Porque às vezes a gente só está reproduzindo estações anteriores sem ter se movido para a nova estação. Se você se move de lugar, mas se dentro de você não existe um movimento, você só está caminhando para repetir a mesma história. Peça que Deus comece a agitar as águas paradas dentro de você. Comece a dizer, Senhor, a Bíblia compara o Espírito Santo com águas, com uma fonte. Você já viu uma fonte? Ontem nós tivemos a alegria de ter um tempo com alguns irmãos. E a gente estava fazendo uma trilha num lugar que tinha águas. Eles são uma família de Águas de Lindóia. Eles vêm sempre cultuar com a gente à noite. E eles, nesse espaço, as águas corriam para abrir aquela cachoeira. E Alice olhou, o que é isso, mãe? Eu disse, filho, isso é a fonte, é onde o rio nasce. E ela olhou para mim e fez, o rio também nasce? Eu disse, nasce. E ela, então aqui que nasce tudo, né? Aqui que começa. Daquela maneira infantil ainda, de quem não tem um entendimento amplo da vida, ela descobriu que o rio também precisa nascer. Porque ela viu. Relacionamento com Deus não é alguém te contar onde Deus está. Relacionamento com Deus é você ir na fonte e descobrir que dentro de você, todos os dias, pode nascer águas que se movimentam. O rio não começa num lugar parado, ele começa numa fonte. Tu és a razão do meu respirar. Ei, tem um movimento. Respira. Movimento. Onde não tem movimento, tem morte. Você pega uma certidão de óbito, é tão dolorido às vezes quando você vê falência múltipla dos órgãos. Eles faliram, eles pararam. Não apresenta atividade cerebral. Ei, paralisia. Todo lugar de paralisia é um lugar de esterilidade na minha e na sua vida. Porque o Espírito se move onde tem a fonte. E a fonte começa com movimento. O mesmo Deus que pode fazer o morto ressuscitar é o mesmo Deus que pode fazer um zumbi, que é o crente morto-vivo, voltar a viver. Porque às vezes você não está vivendo a unção de Deus. Você está vivendo a vibe Michael Jackson. Você ali, você parece que está se movimentando, mas no fundo você é um morto-vivo, fazendo as coisas que você sempre fez, indo para os lugares que você sempre foi, dançando as mesmas músicas, cantando as mesmas canções, falando do mesmo jeito, e você pergunta, Deus, por que nada muda? Porque a mudança não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Ela é como uma fonte e o rio começa a nascer. Você não sabe de onde a água vem, mas você vê para onde ela está indo. Porque o Espírito Santo é assim. Ele está o tempo inteiro se movimentando dentro daqueles que anseiam pela presença de Deus. Então, se a gente vai começar uma nova série que fala da provação para promoção, nós precisamos falar de movimento. Nós precisamos falar de comportamentos, mas nós precisamos falar da nossa essência. Tudo é negociável, menos a presença de Deus. Sabe, negocie lugares, não negocie a presença de Deus. Negocie mesas, não negocie a presença de Deus. Negocie relacionamentos, não negocie a presença de Deus. Se essas mesas te fazem ir para longe do Senhor, levante-se delas. Se esses ambientes fazem você perder a sua fé, saia deles. Se esses relacionamentos destroem o propósito de Deus e você não está sabendo lidar, não tem maturidade, aparte-se. Que tanto medo é esse de rupturas, quando você não está tendo medo da maior ruptura que pode acontecer na sua vida, que é entre você e Deus? Nós temos suavizado o Evangelho para ele ser palatável. Nós estamos criando igrejas
gourmetizadas e crentes frágeis, que chegam aqui não para comer do pão da vida, mas para terminar o prato e criticar e ver se ele vale uma estrela Michelin. Ei, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é a vontade de Deus. De vez em quando, a gente precisaria voltar a ser a geração biotônico fontora. O negócio desce queimando. Eu lembro da minha mãe, de manhã eu não comia direito. Tome biotônico. Tome Zicoba. Quem já ouviu falar disso? Era uma pílulazinha rosa, que era um multivitamínico que abria o apetite. Come, Tauana. Eu brinco com ela que até hoje o apetite que ela abriu em mim naquela época não fechou ainda. Mas era biotônico fontora. E você sabia que tinha que tomar. Tá com prisão de ventre. Tinha um remedinho chamado Tama. Não sei, Tama. Nossa, que negócio horroroso. Parecia comida de cavalo. Era um negócio preto assim, gosto, mas eu lembro que aquilo descia. Eu engolhava. Engole. Se vomitar, vai tomar de novo. Descia tudo junto. Então eu aprendi que o que me faz bem nem sempre vai descer redondo. Tem hora que vai descer quadrado e vai dizer para mim e para você: muda! Porque eu tenho algo maior e melhor. Come direito, mete proteína nesse prato. Eu falo tanto disso com meus filhos que me dá vida. Mãe, já comi a proteína. A gente parou de dar nome às coisas. Antigamente você comia carne, frango, hoje você come proteína. Antigamente você comia, você chupava uma laranja, hoje não, hoje isso é fibra. As coisas pararam de ter nome, a igreja ficou gourmetizada, o crente virou cliente e o pastor virou um palhaço que tem que entreter o público. E a gente, ao invés de descobrir os lobos disfarçados no meio das ovelhas, nós deveríamos estar mandando as nossas ovelhas atacar o ambiente dos lobos e trazer aquelas que estão perdidas. Ou que deixa as 99 só pra me encontrar. Galo, nem merecê-lo, mesmo assim. E o que eu digo a você não é abra mão da chama, abra mão do amor, abra mão da docilidade, abra mão da graça, não. O que eu estou dizendo é você, pare de fingir costume, dizendo que o amor é indiferente. Amor tem atitude, amor tem entrega, amor tem medida sacrificial, amor é desconfortável. Se você ama alguém enquanto é confortável, isso não é amor, isso é flerte. Porque amor tem que levar para casa. Ai, faz 7 anos que nós estamos noivos. Me perdoe. Não acho que ninguém tem que ser imediatista. Mas 7 anos esperando para ver se tem certeza, então não tem certeza. Então lá, deixa o pobre da menina, deixa a vida dela andar. E você, meu irmão, para de se enganar. Porque quem sabe, sabe. Cuidado, irmã, se você não está dando benefício sem compromisso. Sabe por quê? Porque o benefício sem compromisso, cada vez mais ele vai esperar. Porque a espera não está baseada no desejo de construir algo. Essa espera está baseada que hoje está confortável. Ele tem o que é bom sem precisar pagar o preço do desafio. E o amor só cresce no meio do desafio. Você pode até dar algo para alguém sem amar essa pessoa, mas você não pode amar alguém sem dar a tudo. Sem se entregar, sem se derramar, sem se levantar de madrugada e sem orar. O amor paga o preço. Essa não é uma palavra para que você saia daqui, nossa, ai, como eu estou bem da minha alma. Essa é uma palavra para que você chegue e diga, eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Porque o crente cliente, ele vai chegar em casa e está tudo bem saltitando. Aí quando vem o lobo mau, ele não sabe o que fazer, ele vira presa, vira o próprio chapeuzinho vermelho. Porque o crente gourmet não aprendeu a bater. O crente gourmet, ele não sabe o que a palavra tem. O crente gourmet, ele não sabe o quanto Deus o ama. O crente gourmet está baseado na sensação. Eu preciso de uma nova sensação hoje. Eu preciso de uma coisa que me diga,
vai dar tudo certo. Mas às vezes, antes de dar certo, dá tudo errado. Dá tudo errado. Paulo estava indo pregar um dia, e o barco dele afunda. Aí ele chega no litoral, se salva. Ele diz, meu Deus, obrigado, porque nenhum morreu. Aí ele vai fazer uma fogueira, a víbora sai da fogueira e morde ele. Ai! Se fosse os crentes comer. Tá vendo? Eu vim aqui pregar, estou gastando a minha vida, e está dando tudo errado. Vou largar tudo. Acabou. Paulo não. Ele lembrou da palavra, e a palavra dizia o quê? Pisarás serpentes e escorpiões, e nada te fará dano algum. Aí Paulo permaneceu. Paulo ficou. Paulo permaneceu. Talvez estão te pregando um Deus que não te confronta. Te contar um segredo? Não é Deus. Aí você, eu não tenho presença. Aí Deus não está falando comigo. Claro, você não está adorando a Deus. Você está adorando outra coisa que o homem inventou para ficar confortável. Deus te tira do conforto. Deus é como a águia que pega o filhotinho. E tu acha que a águia odeia o filho dela? Odeia nada, ama. Chega uma hora que ela faz assim, ó. Eu acho que aquele filhote pensa, eu vou morrer. E a águia lá, mãe, tá, você vai voar. Eu vou morrer. Você vai voar. Abre as águias. Não é que eu sei voar mesmo? Deus sabe o potencial que Ele implantou dentro de você. E de vez em quando Ele vai revolver o teu ninho. Vai te dar um chutinho na bunda, fazer você pular. E vai dizer a você, eu não disse que você ia voar. Agora fortalece essa musculatura, amém? O crente tem que ser um pouquinho, gostar de apanhar um pouco. Para poder saber bater. Aí Paulo se levanta, sabe o que acontece depois de tudo isso que Paulo enfrentou? Naquela ilha, várias famílias se convertem, várias pessoas entregam a vida a Jesus. Se Paulo não tivesse naufragado, se a víbora tivesse mordido sem fazer mal algum, ele não poderia contar um testemunho, ele não poderia ter chegado naquela terra, ele não teria pregado o evangelho para um povo que estava fora do script dele. Deus pode trabalhar fora do teu script ou tu se ofende. Não eram os meus planos. Quer saber qual é o teu plano, rapaz? Quero saber qual é o plano de Deus para você. Vira crente. Vira crente. Essa semana, a Luna, da Adri e do Douglas, vai começar a introdução alimentar. Então você vai começar na frutinha, daqui a pouco, dá-lhe pirão nessa criança. Dá-lhe polenta. Por quê? Força. Crente, ser forte. Crente, seja forte. Ser forte incomoda, ser forte dói, mas ser forte dá resultado. Na hora da ventania vai ficar de pé quem é forte. Porque quando bater o tsunami, na Indonésia sabe que ficou de pé as palmeiras. E a palavra fala, o crente é como a palmeira verdejante plantada na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque a palmeira quando o embate vem, ela não cede. Sabe o que ela faz? Ela é maleável. Então aquelas ondas gigantes passaram e só ficou de pé as palmeiras. Olha, quando o tsunami passar, meu irmão, eu quero ser o crente palmeira. Porque crente crítico de comida está ruim. Eu quero permanecer. Então você escolhe, você abraça o evangelho genuíno, ou você pega uma opção gourmetizada e no dia mal você... É uma escolha, você pode escolher. Mas eu acredito que a Faraó é a igreja de um povo apaixonado, amoroso, denso na presença e desejoso da glória. A gente cantava muito quando eu era mais nova. As igrejas ministravam essa realidade. Vem com o peso da tua glória, me cobre, flua um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória, que não buscamos tuas mãos, tua face queremos ver.
e conhecer teu coração. Revela tua glória com poder. Gente, parecia que porque quando a gente começa a dizer verdade, essa verdade pode ser implantada dentro de nós. Quantas vezes nós terminamos cultos deitados no chão? Acende essa chama em nós, Senhor. Me faz querer a tua glória e o peso dela mais do que as mãos. Porque a tua glória eu não dou conta de carregar. Os teus presentes eu carrego sozinha. Você leva, de um lado para o outro você vai com o carro que Deus te deu, não vai? Você pega no mão do seu marido, da sua esposa. Deus te confiou a ele, não é verdade? Mas você carrega, bora, venha. Tem até um menino buchudo, né? Que é a esposa que manda. Desculpa. Mulher, você não é pescoço. Quebra essa palavra. Quantas vezes pregaram? O homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, vira para onde bem quer. Isso não é bíblico. E submissão não é um cara bruto, grosseiro, dando ordem de cima para baixo. Submissão é andarem juntos sob a mesma missão. É ombro a ombro, mas cada um identifica no seu papel. É saber que no momento de crise, de não saber tomada de decisão, é orar junto, é alinhar junto o coração e ela saber confiar nele. Quando Deus der uma visão clara. Se ela disser, eu não tenho convicção, amor, mas a gente vai junto. Deus está falando isso com você? Então vamos embora, porque a missão é nossa. Vocês não são inimigos, vocês são um time. Porque tem mulher que sabe se submeter a um chefe no trabalho, mas não consegue ouvir nada do marido que quer mandar em mim. Quem quer mandar em tu, criatura? Ele está tentando te levar para um caminho. Se um homem é segundo o coração de Deus, ele pode ser líder. E se uma mulher é segundo o coração de Deus, ela pode ser ajudadora idônea. Um casal equilibrado no seu relacionamento com Deus é equilibrado um com o outro. Estão sob a mesma missão. Mulheres, saibam se submeter e orar. Porque você não submete a um homem, mas a Deus. Submissão não é sobre estar abaixo, é sobre estar ao lado. E quando tiver dúvidas, confiar e dizer ao Senhor, Senhor, Tu és o Deus da minha casa. Tem mulher esperando o cara fracassar no meio do caminho para dizer assim, eu não te disse. Sabe o que você lembra a seu marido? A mãe dele quando ele ficava de castigo. E o marido não fica apaixonado pela própria mãe. Ai, desculpa, vamos deixar isso para o encontro de casais. Aí você pensa, por que as coisas não dão certo? Porque uma casa dividida contra si mesma, ela não subsiste. Agora eu vou dizer uma coisa, homem. Se você usa do que Deus te deu para machucar essa mulher, essa família, cuidado. Você não vai lidar com essa mulher, não. Você vai lidar com Deus. Então viva a maneira de Deus. Outra coisa, homem que diz assim, a Bíblia diz, para a mulher se submissa ao marido. Esse cara eu já sei que ele não tem moral. Porque se ele não conquista o caminho de respeito e de liderança, ele está tentando usar a Bíblia para fazer top-down. Viva a Bíblia, dê a sua vida por ela e você vai ver ela caminhar junto com você. E tem gente que não chega no lugar que Deus tem, porque está brigando no meio do caminho. Que nem o povo de Israel. Está brigando. Está brigando com tudo. Choveu, ai que está chovendo hoje. Fez só, ai que sol horrível. Essa pessoa não tem tempo para viver a vontade de Deus, porque ela está sempre numa crise diferente. Só que quem está em Cristo não está em crise. E quanto ao amanhã, eu confio nele. Então vamos rapidamente discorrer aqui. Vocês vão ver que tem uma tela. Eu gostaria de incentivar vocês a depois tirarem uma foto, ou podemos disponibilizar, não sei de que maneira, pelo Instagram. Pode pular, Vi, obrigada. Mas aqui você vai ter todas as bases bíblicas. Tem atitudes que a Bíblia nos ensina que vão impedir a promoção de Deus nas nossas vidas. E tem atitudes que vão promover a promoção de Deus nas nossas vidas. Eu não vou entrar em todos os versículos com vocês, então quem preferir tirar uma foto, meu conselho é, estuda em casa, porque isso daqui não é taiwanês, isso é Bíblia. E é a Bíblia que sustenta o crente. Você quer dar conta? Você quer ser firme e forte? Você quer ser o Rambo celestial? Treine sua mente para pensar de acordo com a palavra. Você vai para a academia, você treina o corpo. Então começa a treinar teu coração. Essa é a musculação do coração. Bíblia na mão e oração. A musculação do coração é Bíblia na mão e oração. Combinado? Repitam comigo. A musculação do coração é Bíblia na mão e oração.
Aleluia. Aleluia. Eu não gosto que ninguém repita, nem vou mandar você cutucar o irmão do lado. Mas fixe essa realidade. Não male só parte da sua história, male ela inteira. Não desenvolva só parte da sua história. Se desenvolva como filho e filha de Deus. Se você for filho e filha de Deus, o resto vai para o lugar. Tá dando para ver, gente? Tá, né? Pronto. Vamos embora? Então nós temos atitudes. Às vezes a gente está rodando em círculos porque a gente está errando coisa básica. Não adianta eu vir aqui para você, eu trouxe uma revelação nova. Não há nenhuma pregação que seja nova na terra, porque todas elas já foram pregadas no céu. Todas as revelações disponíveis o Senhor já deu. Nós podemos estudar, nos desenvolver, ouvir dele e compartilhar. Mas não há nada que o céu já não tenha para mim e para você, amém? Então vamos lá. Nós temos atitudes sempre opostas, que uma vai gerar uma coisa e outra vai gerar outra. Por exemplo, a gente começa aí com orgulho e com humildade. Gente, o orgulhoso pode se dar bem por um tempo, mas ele não se dá bem todo o tempo. Porque a Bíblia nos garante. Aí se alguém me pergunta alguma coisa, qual é a resposta para isso? A Bíblia. Eu não sei para onde ir, mas a Bíblia, sabe? Porque a Bíblia é apta para ensinar. E ela é inspirada por Deus. Eu não sei se é Bíblia. Ai, gente, fala sério, né? A gente ainda vai entrar nesse tipo de debate raso e medíocre. Porque uma pessoa só inteligente no tema, se ela dedicou genuinamente a sua vida por ela. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com o que você ouve. Tem gente brigando com família porque ouviu um coleguinha. Tem criança, sua criança chega em casa desregulada. Seu jovem, seu adolescente, o que aconteceu? Se você for pesquisar, houve alguma conversa e de algum modo uma semente foi plantada no coração. Quantas vezes? Olhe para a sua própria história. Você chegou em casa e teve um desafio com as pessoas que você ama porque alguém fez um comentário. E o comentário nem foi malicioso. Mas foi um comentário, nossa, esse complicado, né? Gastando tempo na igreja. Você será? Nossa, sua mulher é meio assim quieta, né? Calada. Acho que é por isso que eu não estou fazendo amizade. Nossa, seu marido, né? Mas meio assim. E você vai guardar aquilo. Você acha que não, mas você guardou. Então, tudo aquilo que você receber, que não é condizente com o que você quer viver e com o que você quer aplicar na tua família, na tua casa, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar essa palavra e você vai devolver ela para Deus. Esse Senhor está aqui, ó. Isso aqui é teu. Porque às vezes a gente está estabelecendo juízes na nossa vida que não deram conta nem da própria vida. Não, eu estou vendo um curso de fulano de tal sobre educação. Nunca criou um filho. E tu está lá assistindo o curso dele. Deixa de ser tonto. A palavra fala que a árvore... Ai, desculpa, gente. A palavra fala que a árvore se dá a conhecer pelos seus frutos. Ai, fulano de tal falou mal de cicrano de tal. Aí você olha para fulano, olha para cicrano, olha para os frutos. Ixi, porque tem coisa que pode estar evada de inveja, tem coisa que pode estar evada de ciúme, tem coisa que pode estar cheia de dificuldade de compreensão do que Deus está fazendo na vida do outro. Porque aquilo que para tu e Deus é revelação, para o outro pode ser uma loucura. Imagina Moisés construindo a arca e o povo doido. Esse menino é doido. E Moisés lá na arca, a Bíblia diz que levou 100 anos. Imagina a mulher dele, meu Deus, Moisés, que vergonha que eu estou passando. Todo mundo acha que tu é doido. Quero saber o que o povo acha, não. Quero saber o que você acha, mulher. Aí quando começa a chover, todo mundo quer entrar na arca do doido. Já parou para pensar nisso? Todo mundo, ai, Moisés. Opa, Noé. É que eu estou com Moisés na cabeça, desculpa. Noé, obrigada, pastora Maiara. Você é a mãe da glória, literalmente. Todo mundo, Noé, deixa eu entrar, Noé. Oxe, mas não era doido. Não compensa. Você é louco. Aí você chega em casa e às vezes você tem embate, você tem dificuldade. Nossa, esse teu emprego cansativo. Você viu o que o chefe fez? Dando corda pra tu, rapaz. Aí tu cai, comeu a isca. Aí tu começa a murmurar. Aí que começa a dar brecha para perder o que Deus confiou é tu. O inimigo não precisa vir de tridente, de chifre. Nem sempre ele vem assim. Eu vou destruir você e a sua casa. Às vezes ele vem assim, oi amor, tudo bem? Às vezes ele vem assim, ai linda. Se teu marido não te dá moral, né? Vê isso, esse aqui no trabalho, fulano dizendo que tu é bonita e cheirosa. Sai, capeta!
bate em retirada em nome de Jesus. Porque nem sempre a forma nos apresenta o que vem na embalagem. Saiba discernir. Cuidado. E o orgulho é a habilidade de achar que eu sei de tudo, que eu dou conta de tudo, e que eu faço tudo, e que eu sou bom. Isso pode me levar e me dar bem por certo tempo, porque o orgulho, gente, pode se parecer muito com uma imagem pessoal equilibrada de si mesmo. Eu só sou confiante. Não, é orgulhoso. Existe uma grande diferença. Tem gente que é orgulhoso de ser miserável. Tu já ouviu isso? É aquela pessoa que a vida dela é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que nem Deus pode resolver. É orgulho. Eu sou bom em ser ruim. Não, como é que eu vou me perdoar? Você nunca vai se perdoar. Como é que a pessoa pode ser réu e juiz ao mesmo tempo? Ou você é réu, ou você é juiz. Quem te perdoa é Deus. E se Ele diz que você está perdoado, você está perdoado, você está perdoada, aí você bola para frente, olha para Jesus e não olha para si mesmo. Senão você está tão apegado ao seu pecado, que tu é tão terrível que nem Deus pode resolver tua história. Orgulho em ser ruim. Então o orgulho ele pode vir disfarçado. A palavra fala que a soberba precede a ruína. E a altivez de espírito precede a queda. Deixa eu dar uma dica, quem não casou ainda, vai escolher com quem vai casar. Observe bem como essa pessoa trata quem não pode fazer nada por ela. Como que trata um prestador de serviço? Como que trata alguém que está servindo? E observe como trata pessoas que podem gerar vantagens para ela. Se derrete para um e é brabo com o outro, pule fora, meu filho. Pule fora que aí é chuta que é laço. A humildade é deixar Deus nos exaltar. O orgulho é meu direito. A humildade é o meu direito estar perante o Senhor. A humildade, gente, não é se achar menos. O nome disso é baixa autoestima. Ai, eu não sei se eu posso. Essa é outra forma de orgulho, tá? A baixa autoestima é um orgulho ferido. A humildade é dizer, eu preciso da graça de Deus para fazer isso. Pode contar comigo, eu não sei como, você me ajuda, você me ensina. A humildade é ser livre da mania de perseguição. A mania de perseguição, está todo mundo contra mim. Meu Deus, todos querem me atacar. Eu sou uma vítima da sociedade. Não, você é um filho e uma filha de Deus. Você foi chamado para reinar com Ele. Você tem uma graça especial do Senhor, porque Ele confiou nas tuas mãos. Agora você não vai ter o que Deus confiou para o outro. Porque Deus confia talentos conforme as pessoas. E tá tudo bem. Porque todo mundo acha que é muito bom fazer tudo ao mesmo tempo. Não é, gente. É mais demanda, é mais cobrança. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então é uma graça, e Deus derramou uma graça sobre cada um. Ser humilde é saber que eu dependo de Deus para todas as coisas. A palavra fala que aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Jesus era manso e humilde. Mansidão não é frouxidão. Porque também tem gente que confunde. Acha que ser manso, mansa é ser um bananão e uma bananona. É bonzinho só. Cuidado, tem muita gente boazinha que é ruim. Né? Que com muito jeitinho é desafiador. E tem muita gente que é irada e acha que é resoluto. Não, mansidão não tem nada a ver com temperamento. Mansidão tem a ver com coração. Porque você pode ter alguém que é firme no falar, e pode ter alguém que é doce no falar, e os dois são humildes. E você pode ter alguém manso no falar e outro altivo no falar. Veja só, altivez é diferente de força, tá? Altivez é força, é poder para permanecer. E também aquela pessoa ser orgulhosa. Então a mansidão está ligada a como eu decido e vivo. A mansidão está ligada à minha capacidade de perdoar, de liderar com graça. A minha mansidão está na habilidade que eu tenho de pacificar ambientes. Então mansidão não significa uma maneira. Mansidão é uma postura do coração. Então você pode ser alguém resoluto e ser manso. Como? Você é pacificador. Quando tem uma injustiça, você consegue respirar, orar antes de decidir e conversar. Isso é mansidão. É uma das facetas do domínio próprio. Caminha junto, tá? Então você pode ser alguém super desenvolta e ser manso. Não é porque você é firme e amplo, decidida que você não pode ser manso. Você consegue entender isso? Então, ainda que você seja alguém da ação, proativo,
rápida, forte, você pode ser manso. Porque a maior força está no coração. Então você pode amar sem medidas. O que vai mudar é a comunicação. Tem gente que ama sem medidas, cuidando. Tem gente que ama sem medidas, tendo atos de amor. Então saiba equilibrar isso para você não formar um personagem e perder o verdadeiro princípio interno. Então vamos lá. Outra coisa. A desobediência e a obediência. Então esses dois paralelos definem muito. Porque veja só, o povo de Israel, gente... existe até uma palavra em Samuel que ele fala o seguinte, que está aí explicada. Que Samuel diz que o Senhor não tem prazer em holocaustos e sacrifícios, como ele tem que a gente obedeça a palavra. Quantos aqui nunca caíram no erro da compensação? Quando você é criança, você pode muito fazer isso. A criança faz uma coisa assim, apronta uma grande, ela vem para você tentando o quê? Resolver. E alguns vão resolver dizendo a verdade, outras vão tentar resolver conversando, alguns tentam resolver compensando. A compensação é quando eu tenho uma situação e ao invés de lidar com ela, eu te dou outra coisa para que você esqueça essa situação. Então, como é a compensação? Tem gente que às vezes desobedece a Deus, aí vem e faz uma oferta sacrificial. Ou tem alguém que está com o coração em crise, o que ele faz? Ele vem e fica perde o equilíbrio, fica workaholic na casa do Senhor. Não por entrega, mas porque ele está tentando compensar algo. Então, a compensação, ela não resolve a desobediência, tá? Então, Deus não quer mais o sacrifício e o holocausto do que Ele quer um coração quebrantado. A palavra diz o quê? Eu errei, eu tenho uma situação de desobediência na minha vida, eu venho para Deus, Senhor, eu preciso lidar com isso, me perdoa. E aí eu zero com Deus, eu realinho meu coração, eu não peco mais nesse sentido assim, vocês entendem? Vai, não peque mais, quando Jesus diz isso para Pedro, eu não vou mais cair nesse erro como eu caí. Talvez eu possa ter um relance aqui, mas eu tenho que ficar mais esperto, é um lugar meu e frágil. Talvez eu caia outras vezes, mas eu preciso ter mais atenção no meu lugar de fragilidade do que no outro. Vamos supor, tem uma pessoa que é muito procrastinadora. Ela vai ter que vigiar a procrastinação na vida dela. Quando algo vier às mãos dessa pessoa, ela tem que ficar tentando, eu tenho que dar o meu melhor aqui. Deixa eu fazer logo do que ficar postergando. A gente tem que entender, gente, que nem todo mundo é TDAH. Nem todo mundo tem um diagnóstico de TOD. Às vezes você só é nervosinho, nervosinha. Às vezes você só é relapso, desatento. Não, você não tem TDAH, não. Só precisa desligar o celular. Suas sinapses já não acompanham mais o ritmo, porque você está assim, ó, você está aí com hiperatividade na tecnologia. Isso desenvolve um TDAH falso. Não, você não é deprê. Você só não toma sol, não faz exercício físico e come junk food todo dia. Tira isso que você vai ver que você não está com depressão. Você entende? Tem coisas também que são comportamentais. Não, você não é alguém verdadeiro. Você é grosso, você é grossa. Não, você não é alguém pacífico. Você é indiferente. Então saiba dar nome às coisas. Lembra quando eu comecei essa palavra, o evangelho de verdade? Você não está aqui para comer um filé à ligô. Você está aqui para comer tutano com Jesus. Deixa descer ainda que seja ruim. Porque isso sim vai te dar uma mudança de provação para promoção. O resto vai te mandar num ciclo disfarçado e maquiado. É que nem eu e você, a gente passar por vários procedimentos estéticos. Aí de repente o casal engravida. A criança nasce a cara de quem? Era do pai e da mãe dos procedimentos. De que esse nariz? Aí pega uma foto da gente criança, era aquele nariz, entendeu? Então, às vezes, a gente está fazendo isso na nossa vida. A gente está maquiando coisas, mas uma hora o nosso fruto vai denunciar como é a nossa genética. Por exemplo, eu já imagino a Glória aqui, passeando na igreja, com os cabelinhos cacheados dela, pulando assim, que nem o LT Maiara. Eu só estou na dúvida se ela vai ser adoradora ou profeta. As duas, aleluia, eu gostei. Porque a gente acha que tem que ser uma coisa ou outra. Boa, pastor Wellington. Eu lembro quando Davi nasceu, Deus deu uma palavra para a gente colocou no quarto. Bold and humble. Que é como se fosse forte e humilde ao mesmo tempo. Doce e guerreiro. Deus pode fazer as duas coisas numa pessoa só, você sabia? Deus não é um Deus de partidarismo, não. Ele sabe mixar de maneira que funciona. Você não precisa ser entendível para a sociedade. Você precisa ser útil para a glória de Deus. Então, a gente às vezes faz isso. A gente maqueia algo na nossa vida. A gente maqueia a desobediência de obediência. E a gente fica em crise quando nasce a criança da desobediência. Porque ela não combina com a imagem que a gente colocou diante dos outros.
Sua genética espiritual vai denunciar quando o seu fruto vier à tona. Sua genética espiritual vai denunciar o seu fruto quando ele vier à tona. Lide com as consequências. Isso não é sobre mim, sobre você, isso é sobre como funciona. Mas a obediência, por sua vez, ela é o oposto disso. A obediência fala que Josué está dizendo assim, olha, que não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Que não se aparte, por quê? Porque aquilo que está no meu coração vai para a boca. Lembra? A boca fala do que está cheio o coração. Isso é Bíblia, não é Bíblia? Então Josué está dizendo que não se aparte da tua boca o livro dessa lei. O que isso quer dizer? Que se está na boca é porque já está no coração. Porque a gente vai falar do que a gente está cheio. Então a obediência, ela nasce da maneira como eu ensino o meu coração. Você não pode ensinar um músculo a corresponder. Você não pode ensinar uma criança o caminho que ela deve seguir. Então você pode ensinar o teu coração para onde ele vai se inclinar. É responsabilidade sua. Governe o seu coração. Porque se você não governar o seu coração, o último filme que você assistiu vai governar. O último livro que você leu vai governar. Quem quer ser bom conhecedor de um tema não tem que ler um livro sobre o tema, não. Tem que ler de 2 ou 3. Porque quem lê um fica preso, quem lê 2 se divide, quem lê 3 se liberta. E cria uma visão própria. Cuidado. Cuidado com o que você acredita, sem comparar com a palavra de Deus. Existia um povo conhecido, na Bíblia, havia um povo que foi conhecido pós-evangelização, próximo ali ao pós-idade média, que eles eram chamados de bereanos. Depois você pesquisa o que são os bereanos. Os bereanos assistiam culto, sabe como? O terror dos pastores da atualidade. Preciso de uma cadeira. Aqui uma. Eu vou tirar a tua, menina. Obrigada. Eu te devolvo. Os bereanos eram assim. Ai, desculpa. Os bereanos eram assim. O culto estava rolando e o bereano estava com a Bíblia na mão. O que ele falou? Tá bom. Tá, Mateus diz isso mesmo. O que ele falou? Que eu preciso sacrificar o tempo inteiro, mas que Deus está nem aí para o meu coração. Não. A palavra fala aqui que Deus prefere obediência do que sacrifício. Então, primeiro eu obedeço e depois eu tenho autoridade para sacrificar. Se não é compensação. Não é isso não. Então, os bereanos, eles estavam ali na Bíblia o tempo inteiro. Billy Graham dizia que para você fazer... Obrigada, lá. Billy Graham dizia que você precisa, para viver um verdadeiro avivamento, ter a Bíblia na mão e o jornal no outro. Você não pode ser mais contextualizado do que você é bíblico. E nem você pode fingir ser bíblico quando é religioso e não comunica com o povo da atualidade. Você entende isso? Porque evangelizar requer uma entrega obediente. Antigamente a gente tinha que selar cavalo, botar água no potinho, tinha que levar as frutas. Tanto que um momento Jesus disse para os discípulos, vão e não tenham medo, porque tudo que vocês precisam eu vou providenciar no meio do caminho. Por quê? Porque uma viagem envolvia custo, uma viagem envolvia necessidade de alimento, uma viagem necessitava de sandália, de roupa. Hoje em dia, talvez eu e você não estão fazendo isso. A não ser que a gente pegue um avião para pregar o evangelho, mas não é mais cavalo. Mas investe do mesmo jeito. Hoje a internet chega, onde a gente não precisa montar no cavalo e no pocotó. Mas ela vai com a mensagem. É por isso que nós investimos na internet. Porque se investiam antes nos pergaminhos, deixa-nos continuar pregando o evangelho de maneira que o povo receba. E hoje o povo recebe aqui, ó. Tem mais gente aqui desesperada do que você imagina. Talvez você não pega mais um cavalo, você não bota mais dinheiro numa roupa que sustente o calor da viagem, mas você coloca investimento aqui de tempo, de trabalho, de entrega, de voluntariado, de paixão, de achar o take correto, de tirar a foto de um ângulo que as pessoas entendam. Então isso não é futilidade, isso é o evangelho contextualizado, isso é o desejo de chegar nas vidas, isso é um anseio de que a palavra de Deus mude realidades. Nós temos pessoas aqui dessa casa que chegaram pela internet. Então a internet de hoje é o cavalo de ontem. E obediência é eu saber montar o cavalo de cada estação quando Deus mandar. Tu acha que eu gosto de ficar com minha cara aqui o tempo inteiro? Não. Sabe por quê? Porque tem sempre alguém te lendo. Mas se me lerem e encontrarem a Bíblia e Jesus em mim, meu amor, pode me ler. Minha cara está aqui a tapa, contanto que Jesus seja conhecido através da minha vida. Não é confortável para mim. Mas está tudo bem. A gente tem um grande setor da beleza aqui na igreja. E de vez em quando eles me pegam, me põem ali no canto, me puxam de um lado, me puxam do outro, botam um negócio no meu olho.
Mas se isso é necessário para que uma mulher olhe para mim e diga, não, ela é arrumada, então eu vou ouvir o que ela tem para falar. Então, meu amor, cole cílios em mim, se for necessário. Enrole meu cabelo, me puxe de um lado, me puxe do outro, me dê uma chinelada de blush, mas deixa eu pregar o evangelho. E daí? A gente tem que ser menos pegado a coisas pequenas e mais pegado ao que é grande. Ei, me insta a pregar o evangelho até que eu morra. Eu entendia Paulo. Você ama Paulo, mas imagina Paulo naquela época. Ele devia ser uma pessoa dura de engolir, hein? E aí a gente vai para o próximo ponto. Nós podemos trabalhar numa vida que murmura e é mal agradecido. Ou nós podemos ser um povo de gratidão e louvor. Há uma grande diferença. A murmuração manteve o povo no deserto. O louvor manteve Paulo fora da prisão. Tem gente que está soltinho e murmurando. Continua dando volta sem chegar em Canaã. Mas tem gente às vezes que está numa prisão, com esgoto até o joelho. E está, ei, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Luz na escuridão, meu Deus. Aí de repente alguma coisa começou a se movimentar. Imagina aquele barulho de ferro. E a palavra diz que aquela cadeia começou a sacudir. As portas se abriram. E Paulo estava ali. Paulo e Silas. Meu Deus é Deus de milagres. Caminho no deserto. Meu Deus. Tem gente solta, mais presa do que a gente presa em circunstâncias, mas solta no seu espírito. Porque a murmuração é o oposto dessa gratidão. Então, veja só, Paulo e Silas foram movidos de uma prisão a uma promoção, onde o guarda se converte, onde a realidade daquele ambiente muda, porque Paulo e Silas não estavam presos às circunstâncias, eles estavam atraídos pela presença de Deus, e a circunstância pode ser mudada. Ei, Deus não muda a situação, Deus nos muda, e um filho e uma filha de Deus mudado pode mudar uma nova realidade. Nós podemos moldar novas realidades. Não é sobre o abandono que você sofreu, é o que você faz com o abandono. Não é sobre o que te faltou, é do que você se encheu quando te faltou. Já dizia o irmão Lázaro, vou passando pela prova e dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É o que Paulo fez. Paulo fez isso quando no naufrágio. Paulo fez isso quando na prisão. Ei, Paulo, ainda que forte, ele carregava essa mansidão. Porque mansidão é saber aguardar naquele que julga retamente todas as coisas. Paulo não era um galo de briga. Paulo era uma ovelha que rugia como um leão. Porque essa é a natureza de Cristo. E ela precisa estar em nós, gratidão e louvor. Precisamos ser fiéis nas pequenas coisas. E fidelidade na pequena coisa vai revelar coisas grandes, dizia Hudson Taylor. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco é desonesto no muito. E aquela pessoa depois que ganhou dinheiro ficou assim, não, a pessoa era assim. Ela já era assim nas coisas pequenas, mas como era pequeno ninguém percebia. Então quando teve o grande só realçou a infidelidade. Não é o dinheiro que muda ninguém, o dinheiro revela alguém. Não é a posição de liderança que muda alguém. A posição de liderança revela alguém. Deus pode confiar em você em lugares diferentes e você permanecerá o mesmo. Você pode ter as coisas, é que as coisas não podem te ter. O que você faz? Não, antes podia dirigir meu carro, mas agora eu não deixo, o carro é melhor. Então o carro te tem, você não tem um carro, ele usa você, não é você que usa ele. Porque quem é fiel no pouco, no muito Deus pode acrescentar. Você divide o seu pão no meio, ou você guarda metade e finge que ela não existe quando vê a necessidade. Você tira do que te sobra, ou você tira algo que pode te faltar para abençoar alguém. Isso define teu coração. Para você sofrido
Começa a trabalhar isso com Deus, porque a fidelidade é exatamente saber que Deus pode confiar em mim porções, que as porções não me terão. Tem gente que quando tem um milagre fica inebriado com o milagre. É melhor não ter, porque tu era melhor sem o milagre do que com o milagre. É por isso que na Bíblia existe um homem que disse: Senhor, não deixa que eu tenha tanto que me esqueça de Ti, nem que eu tenha tão pouco que venha roubar e envergonhar Teu nome. O que aquilo estava dizendo não é para eu e você ter um pensamento medíocre, é para cada um conhecer a sua própria humanidade. Aquele homem estava dizendo: Senhor, eu não posso ter tanto, porque eu sei do meu coração. Senhor, eu também não posso ter tão pouco, porque eu sei do meu coração, então me dá a justa medida. Conheça a sua humanidade. Conheça. Senhor, eu não posso determinados ambientes, porque eu falo besteira. Me ajude. Você tem duas escolhas: ou se conformar e conhecer o seu limite e ficar nele, ou pedir que Deus estique os seus limites e te transforme naquilo que Ele pode usar para glorificar o nome dEle. Peça ao Senhor: Senhor, eu conheço a minha humanidade, mas eu conheço um Deus do sobrenatural. Senhor, começa a mexer na minha estrutura. Eu tenho feito orações ousadas. Tem dia que eu digo: Senhor, não quero hoje não. Mas eu digo: Senhor, mexe na minha estrutura. Eu preciso, isso daqui é minha humanidade, Senhor. Essa é a minha limitação. Eu preciso de uma graça maior aqui. Senhor, quando eu vejo, eu já fui imaturo. Senhor, quando eu vejo, eu já fui respondão. Senhor, quando eu vejo, eu já fui orgulhoso, orgulhosa. Senhor, quando eu vejo, eu já menti. Conheça a sua humanidade, mas não pare nela, porque o seu modelo é Jesus. E eu tenho dito: Senhor, eu quero fazer a oração de Paulo, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas isso tem um alto custo, e eu quero pagar essa conta. Você quer? Você pode. Entende? Você tem liberdade. Não, Deus, aqui é o meu limite, mas me ajude a fazer o melhor com o que eu tenho em mãos. Apocalipse 3:8 fala algo que eu amo. João está escrevendo e diz: olha, que haviam aqueles que haviam pouca fé, mas guardaram a coroa da vida e receberam a recompensa. Foram pessoas que disseram: Senhor, esse é o meu limite, mas esse é o meu tudo. Eu quero te dar. Que sejas meu universo, que seja tudo que sim. Que de manhã seja e a luz em minha. Que sejas meu universo. Ah, Jesus. É o pecado não confessado muitas vezes, brigando contra o arrependimento genuíno. E a palavra diz: olha, o braço do Senhor não está encurtado de maneira que não possa te salvar, mas Ele também não está surdo que Ele não possa te ouvir. Mas as suas maldades é o que te separam de Deus. Isso está em Isaías 59. Os seus pecados que vocês esconderam, e por isso Ele não os pode ouvir. Quem anda cheia de coisas escondidas nunca vai poder andar às claras. Estava vendo um testemunho essa semana de um jovem cristão. Ele é a cara da atualidade, né? Ele é oriental e a gente está na moda dos doramas. E ele é um bodybuilding. E ele se converteu. E ele ganhou competições. Várias pessoas vieram a Jesus porque acompanhavam esse universo do bodybuilding. E ele fala o seguinte, que ele chegou no momento que ele entendeu que para ele especificamente Deus não tinha mais isso, essas competições para ele. E que ele tinha áreas na vida dele que ele gostaria de vencer. E uma delas era a pornografia. E ele chegou, ele confessou o pecado dele para duas pessoas que ele confia, o pastor dele e a mãe dele. Porque a palavra nos ensina que quando vocês pecarem, confessem seus pecados um ao outro para alcançar a misericórdia. Porque todo pecado encoberto, ele ganha força. Ele se torna o nosso demônio de estimação. A gente fica escondendo ele aqui embaixo do braço, porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar da gente se souberem a verdade. Eu prefiro que me julguem pelo que de fato eu sou, do que criam uma imagem sobre mim que não combina com a realidade, nem do que eu sou, nem do que Deus tem para a minha vida. A gente às vezes tem medo das nossas falhas aparecerem, mas falhas nossas que aparecem e são moldadas por um Deus sobrenatural, glorificam mais a Ele do que uma postura religiosa, farisaica, onde eu tenho um padrão de perfeição inatingível que ninguém pode alcançar, porque ela é mentira.
Deixa eu dizer uma coisa, todo mundo é um pouquinho tóxico. Ai, pastora. Tem gente aqui que é boazinha, mas é passivo-agressivo. Tóxico. Você acha? Olha aí, viu? Tem gente que diz que é da paz. Mas basta alguém pisar na unha encravada do dedo midinho que a pessoa finge que os outros não existem, se isola. Tóxico. E aqui eu não estou dizendo que nada é tóxico, vocês estão me entendendo, não estão? Mas todo mundo tem sua carnalidade, muitas vezes, que precisa ser totalmente transformadas. Tem gente que quando briga faz voto de silêncio, pune o outro 1 semana dentro de casa. Tem gente que quando se estressa, acha que pode falar qualquer coisa. Foi na hora do estresse. Não, a palavra fala que a boca fala do quê? Do que está cheio o coração. Então isso que você pensa no oculto do outro. Então vai te consertar. Vai pensar coisa boa. Não existe essa coisa perfeita que às vezes você está criando ou acredita que existe e você nunca vai chegar. Mas existem pessoas genuínas que confessam seus pecados, abandonam suas transgressões e alcançam misericórdia. Tem gente aqui que só precisa resolver isso. Que está na boca do propósito de Deus, mas está escombrindo coisas que nunca foram resolvidas. E ele conta que ele confessou isso. E depois de anos que ele caiu na pornografia, ele começou a não cair mais. Porque ele fez o que a Bíblia mandou. Ou ele fez o que a Bíblia mandou. E ele que toda vez que ele ia cair na pornografia, ele lembrava que se ele caísse, ele ia ter que confessar de novo. Então ele não caía. Virou um selo moral para ele. Eu vou ter que falar isso de novo com a minha mãe. Eu vou ter que conversar sobre isso de novo com o pastor. E a verdade é que a Bíblia estava ensinando isso o tempo inteiro. Ele disse, eu só não tinha entendido isso ainda. Então quando você confessa, olha, eu sou alguém que me amargura. Toda vez que alguém fala algo para mim, eu pego aquilo, eu transformo num bicho na minha cabeça. E alguém vai orar por você. Alguém maduro. Alguém que Deus colocou como liderança. Deus coloca os líderes para isso, gente. Deus não coloca líder. Eu sei que o mundo distorceu isso. A palavra fala que quem é o maior é aquele que mais serve. Sabia que se em algum momento alguém vai dizer essa igreja, eu e Jonathan tinha que ser o primeiro na porta para ir para o fonte e morrer? Isso que é liderança. Eu sei que você acha que liderança é que se acontecesse algum problema, a gente iria correr, seria o primeiro a se proteger aqui atrás. Mas isso não é evangelho, isso é gourmet. Eu estou te chamando para comer pirão. Então, pessoas que você pode depositar o teu coração, abandone as transgressões e você alcançará a misericórdia. Por fim, perseverar ou não. Porque às vezes a gente fez tudo, mas a gente não consegue permanecer. A gente se cansa, porque quem luta sozinho vai se cansar mesmo. Mas aqueles que lutam no Senhor, aqueles que entregam a Deus o seu cansaço, Senhor, eu preciso de uma graça para essa semana, eu estou cansado, cansada. A Bíblia fala que aqueles que perseveram no tempo certo colherão. Agora o tempo não é o seu, o relógio está nas mãos do Senhor. E por fim dependa de Deus. Confiar que Deus te promove. Sabe, Deus te ama incondicionalmente, gente. E você vai viver de acordo com o que você é apto a administrar. Se estique, vai valer a pena. Deus não vai te dar coisas para te matar. Deus não quer destruir você. Deus não quer destruir o propósito que Ele tem para a tua vida. Sabe, a promoção não tem a ver com o quanto Deus nos ama, mas o quanto a gente suporta, o quanto a gente perdoa, o quanto a gente é manso, o quanto a gente é humilde. Deus quer promover todo mundo, mas nem todo mundo está disposto a ser promovido. Então essa semana estuda essa palavra, risca da tua lista aquilo que não combina e mova-se, porque a promoção vem dele. Deus abençoe você.